Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos nessa com o Campeonato Carioca 2024. Tá encerrada ou praticamente encerrada a terceira rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca como um todo. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal. Terceira rodada que começou na quarta-feira às 4 da tarde em Moça Bonita. O Nova Iguaçu venceu o Bangu pelo placar de 3-2, dominou completamente as ações da partida e mereceu a vitória, assim como a Portuguesa, que no Luso Brasileiro recebeu o Sampaio Corrêa e venceu por 1-0, a segunda vitória da Portuguesa no campeonato. Perdeu apenas para o Fluminense e vai bem na competição até aqui. A Portuguesa, que é um dos times pequenos aí, ou de médio e pequeno investimento do futebol carioca, que mais vem performando bem nos últimos anos. No Elci Rezende, o Boa Vista surpreendeu e venceu o Botafogo por 1-0, a primeira vitória de um time pequeno sobre um time grande nesse campeonato estadual. E é bom destacar que era o Botafogo com o time titular contra o Boa Vista. O Boa Vista segurou de uma maneira brilhante aí essa vitória de 1-0, uma vitória importante, imponente do Boa Vista, o Verdão de Saquarema, 1-0. E nessa quinta-feira, o Vasco da Gama bateu o Madureira por 2-0, o Vasco estreando aí seu time, não o time titular, mas pelo menos o elenco principal, né? Era um time muito mais para reserva do que para titular, conseguiu a vitória por 2-0 com gols do Ryan e do Léo Pelé, 2-0 para o Vasco, que inclusive é o novo líder do campeonato estadual. No Elci Rezende, em Saquarema, o Fluminense, com o seu time C, aí o seu terceiro time, conseguindo vencer o Audax com mais um gol do Lelê, que está demais, numa fase muito goleadora, o Flu vencendo o Audax. E no fechamento da rodada, só no dia 10 de fevereiro, Flamengo e Volta Redonda vão se enfrentar no Maracanã para concluir essa que foi a terceira rodada, ou essa que ainda está sendo até o dia 10 de fevereiro, a rodada de número 3 do Campeonato Estadual. Vamos nessa para a classificação então do Campeonato Estadual. Liderança do Vasco da Gama, que aparece com 7 pontos depois da vitória contra o Madureira, tem saldo 4. O Vasco que assume a liderança pela primeira vez do Carioca em 2024. O segundo colocado é o Nova Iguaçu, com 7 pontos e 2 no saldo, tem 2 gols a mais do que o Fluminense. Nova Iguaçu, a grande surpresa do campeonato até aqui, já enfrentou um dos grandes, né? Empatou com o Flamengo. É verdade, para o Flamengo ali praticamente sub-23, né? Terceiro, Fluminense, 7 pontos, tem saldo 2 também, mas tem 2 gols a menos do que o Nova Iguaçu, o time da Baixada Fluminense, à frente no Flu. Quarto lugar, o Botafogo, 6 pontos, saldo 2, leva vantagem em relação ao Portuguesa e Boa Vista. Regulamento do estadual, também bem simples, do estadual do Rio, né? São 12 times, 11 rodadas em turno único. Quem ficar em primeiro leva a famigerada Taça Guanabara. E os 4 primeiros colocados, a turma que ficar no G4, se qualifica para as semifinais do estadual. E aí o primeiro enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro em jogos de ida e volta. Então o Botafogo, como a gente falou, é quarto, com 6 pontos. Na sequência, a Portuguesa tem 6 pontos, com saldo 1. Sexto, o Boa Vista, com 6 pontos e saldo 0. Sétimo lugar, o Flamengo, com 4 pontos, mas é bom registrar, o Flamengo tem um jogo a menos, não realizou sua partida contra o Volta Redonda referente a essa rodada de número 3, então o Flamengo poderia até ser líder do campeonato, até pelo saldo, se ele vencesse o Volta Redonda, ele seria líder. Oitavo lugar, o Madureira, 3 pontos, perdeu nessa quinta-feira para o Vasco da Gama, está em oitavo. Do quinto ao oitavo, esses times vão para a Taça Rio, que é um troféu de consolação. Nono lugar, o Volta Redonda com 1 ponto, décimo Sampaio Corrêa também tem 1 ponto, perde no saldo de gols, e os 2 piores times do campeonato, os 2 times que perderam os 3 jogos, o Bangu, 11º colocado, 12º o Audax. O principal artilheiro do campeonato é Lelê, do Fluminense, com 3 gols, o único jogador a marcar 3 vezes no campeonato até aqui. Quarta rodada do Cariocão, dias 27, 28 e 29, sábado, domingo e segunda, tem Botafogo e Sampaio Corrêa, Portuguesa e Flamengo, esses 2 jogos no sábado, tem Madureira e Volta Redonda, Bangu e Vasco da Gama, Fluminense e Nova Iguaçu, e para fechar a rodada na segunda-feira, tem Audax contra Boa Vista. Esse foi o resumo do Cariocão 2024. Deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal, é importante pra gente. Um grande abraço, turma, até a próxima!